Então a primeira coisa que o Lestat faz lá é prestar atenção no que está acontecendo em Paris, ele vê as pessoas, vê como as pessoas se vestem, então ele vai depois no Les Inocentes, contrata então lá uma missiva, lá um grupo de padres italianos lá que faz as traduções. Italiano não, que faz essa tradução para o italiano, e ele fala para a mãe dele que chegou bem, que tá arrumando um local para ele, e, né, e manda carta lá para a mãe dele. E com o tempo, então eles arrumam um apartamento. A gente chama apartamento hoje, mas não se chamava apartamento naquela época. Era como se fosse um prédio, certo? Que tinha uma morada, digamos assim, várias moradas iguais, e era pequeno, então só tinha um quarto, uma sala, seria, sabe, banheiro não existia, não era um saneamento básico, então não era lugar, era um lugar de como uso o banheiro, mas então tinha quarto, sala e uma lareira, certo? Quando eles colocavam lá então uma espécie de mesa para eles tomarem o vinho deles e comer as coisas deles. Tinha que dormir junto porque tudo pequeno ali e tal, dividir a cama e tal. E aí o Lestat conseguiu um emprego ele e o Nicolas, num teatro. Não era um teatro da corte de Paris, mas era um teatro que ficava numa avenida principal. E era um teatro assim, ele era bem frequentado, e até por ficar bem localizado. Eu não lembro o nome do dono, esse personagem aparece várias vezes em contato com o Lestat, né, do cara que é o responsável pelo teatro. E de início o Lestat, ele é o cara que ele ajuda, né, ele é o ajudante. E então ele ajuda os caras a se maquiar, vestir roupa, é uma espécie de faz tudo. E o Nicolas, ele toca o violino durante assim, acabou um ato. Durante o meio do ato, assim, o Nicolas ia no intervalo, tocava o violino, depois começava outro ato, sabe? E eles estavam vivendo desse jeito, com os trocadinhos deles lá, uma vida miserável. Inclusive uma vez o Nicolas encontra uns amigos deles, alguns burgueses, outros até alguns nobres, e ele apresenta o Lestat, e os caras ficam horrorizados, porque como é que o Nicolas larga o conforto da burguesia para viver uma vida miserável daquela? Mas eles ficaram piores ainda, mais horrorizados com o Lestat. O cara era nobre, porra, nasceu nobre e vivia como um miserável. Só que o Lestat era feliz. E era feliz. E o tempo foi passando. Um dia um ator numa apresentação simples ali faltou. O Lestat conhecia todas as apresentações, ele foi e apresentou. Nisso ele apresentou bem. Esse ator brigou lá com o dono colocou o Lestat para fazer essa participação, e em pouco tempo o Lestat estava apresentando de novo o personagem principal. Ele apresentava bem, e todo mundo do teatro gostava do cara. Nessa época o Lestat viveu muito feliz. Aí ele mandava carta para a mãe dele contando isso, estava muito contente. O Nicolas não estava tão contente, sabe? Nicolas achava que não tocava muito bem, que ele não era muito bom tocando, mas ele sabia que o Lestat era um bom ator, e todo mundo comentava que o Lestat era o cara que era o ator perfeito, como se tivesse nascido para fazer aquilo lá mesmo. Ninguém representava melhor uma peça do que o Lestat. Ele sabia improvisar, ninguém improvisava que nem ele. Um dia, durante uma apresentação, o Lestat vê um rosto. E quando ele olha para esse rosto, é como se todos os rostos da plateia desaparecessem. Ele só vê esse rosto. É como se fosse um rosto de pedra até. E como se o cara não tivesse dente, só tinha 2 caninos na boca. Um cara careca, feio, uma capona. Ele fica horrorizado. Ele fica vendo aquele rosto, só vê aquele rosto. E automaticamente, como se o rosto falasse na mente dele. E o rosto dizia: caçador de lobos, caçador de lobos, caçador de lobos. O Lestat ficou, ele sabe. Aí quando tava voltando para casa com o Nicolas aquela noite, ele falou: poxa, tem um cara aqui. Ele contou do que ele viu, né? Ele falou: o cara sabe que eu sou um caçador de lobos. Eu falei: como é que o cara vai saber disso? Não tem como saber disso. Essas coisas não existem, não tem como. Aí eles foram dormir, tomaram o vinho deles lá, foram dormir. Naquela noite, de repente ele ouve passos, sabe? E quando ele olha assim, como os passos dentro do próprio apartamentozinho lá que eles moram lá. Quando ele olha, tá aquela criatura alta, grandona, olhando pra ele. E fala na mente dele: caçador de lobos. Dá um sorriso: caçador de lobos. E essa criatura sorria pra ele, não é?
E aí, antes que o Lestat tivesse qualquer reação, esse ser pegou ele e arrebentou a janela ali. Quando o Lestat dá por si, ele está em cima de uma torre, vendo Paris distante, as luzes de Paris distante. E a torre era bem alta. Em cima dessa torre não tinha muito espaço, certo? Digamos assim, era um espaço, digamos, sei lá, 5 metros, sei lá, 5 por 5, digamos assim, certo? Não era muito espaçoso. E esse cara ficava bem no centro, sorrindo pra ele. E o Lestat percebeu que a capa dele de lobo estava lá também, estava lá com ele, no chão, né? E aí ele dizia caçador de lobos, agora ele dizia caçador de lobos. Aí o Lestat pegou, foi com tudo pra cima da criatura, foi como se fosse lutar de porrada, certo? E tentava bater, a criatura desviava e se dava risada, desviava e ria, se divertia às custas dele. E ele tentava bater no cara, não conseguia. Ou quando ele chegava muito perto para jogar o corpo por cima, ele percebia que quando ele jogava o corpo para bater no corpo da criatura, como se fosse atingir tijolo, sabe? Ele caía no chão. Ele chorava, mas continuou tentando brigar. Aí ele falava, meu caçador de lobos. Meu caçador de lobos. E aí ele cravou os caninhos no pescoço do Lestat e drenou ele. Ele desmaiou ali. Ele acorda durante o dia num quarto. Percebeu que estava fechado. Um quarto que não tinha lareira, os tijolos, sabe? Como é esse tijolo? Sabe aquelas espécie de tijolo, um colado no outro assim. E bem estilo medieval. Tinha uma mesa no centro, tinha ali umas garrafas de vinho branco, e tinha um caldo de carne em cima da mesa, um prato de caldo de carne. Ele estava faminto, ele comeu ali o prato de caldo de carne e com sede, só que não tinha água, ele pegou e tomou uma garrafa de vinho branco. Aí quando chegou a noite, essa criatura abriu a porta e entrou. Ele tentou de novo bater na criatura e enfrentar a criatura, não conseguiu. A criatura foi de novo e drenou ele e falou, olha, vou te dar 2 escolhas aqui, você pode morrer. É interessante aqui fazer um comentário. No filme Entrevista com o Vampiro, o Lestat, quando transforma o Louis e vai transformar o garoto lá, e que nenhum livro O Vampiro Lestat, nem no livro Entrevista com o Vampiro ele transforma aquele cara. Ele fala, eu vou dar a opção que eu nunca tive. Não, o Lestat ele teve a opção. Então não é o filme não é bem assim, porque ele tem a opção. Então esse ser fala pra ele, olha, você tem 2 escolhas. Você pode morrer, certo? Agora. Ou você pode viver. Ou você não vai ser mais uma pessoa. O que você quer? O Lestat fala, eu quero viver. Ele fala, tá bom. Você quer viver? Eu quero viver. Aí ele corta o pescoço dele, né? Ele corta o pescoço dele e não dá o pulso pro Lestat tomar. No livro, no vídeo Entrevista com o Vampiro, porque eu não vou ficar contando aqui como é a transformação, o que acontece, porque e também aqui você já supõe, porque assim, vamos supor, o Vampiro Lestat, ele é o 2º livro, certo? É o 2º livro da série Crônicas do Vampiro. E então você já supõe, a Anne Rice já supõe que o leitor já saiba, pelo livro Entrevista com o Vampiro, o que acontece, como é que é a transformação e tudo mais. Então ela não entra totalmente em detalhes, apesar que vai ter outros detalhes mais pra frente do que acontece e como acontece. Mas essa transformação em si você já sabe pelo Entrevista com o Vampiro. Então eu também não vou ficar falando aqui, porque também eu fiz o vídeo Entrevista com o Vampiro e eu conto lá o que acontece. Então aqui ele não corta o pulso, mas ele corta o pescoço, né, para o Lestat tomar o sangue dele no pescoço. O Lestat toma o sangue dele e ele passa por aquela primeira transformação, a primeira. Ele sente o tambor, que nem os tambores distantes, ouve os tambores distantes, como o Louis também ouve. E aí ele saca depois que o coração dessa criatura que chama Magnus, essa criatura se chama Magnus. E ele, nesse momento, existe uma experiência que o Louis nunca passou e que os define o Lestat. E define outros também. Mas o Louis não é assim. E não é desse jeito, que o Lestat tem isso, que é o fato de ler mente.
Então ele vê que ele recebe então automaticamente uma lembrança desse Magnus. E a lembrança que ele recebe é o seguinte: Magnus, ele era velho já, né? Ele era velho quando ele era vivo. E o que ele faz? Ele captura num cemitério um vampiro. Ou seja, ele já sabia de vampiro. Ele captura num cemitério um vampiro, aprisiona esse vampiro, ele se drena praticamente até quase a morte, e depois ele consegue tirar o sangue desse vampiro e tomar. Ou seja, o dom das trevas nunca foi dado para esse cara que transforma o Lestat, que é o Magnus. O Magnus, ele rouba o dom das trevas dele. E ele virou, né? Ele se transforma nesse cara, Magnus. Então o Lestat, ele tem essa lembrança. E ele entende que não é lembrança dele, ele entende que é uma lembrança dessa criatura. Acabando disso, essa criatura leva o Lestat numa câmara bem grande, tipo como se fosse uma sala, e o teto é bem alto, de uns metros. Uma câmara bem grande. Essa torre era uma espécie de torre, certo? Como se a criatura tivesse construído para si própria, o Magnus construiu para si uma torre. Então ele está numa câmara bem alta, que tinha inclusive janelas, não janelas de vidro, assim, mas janelas com grades, que dá para ver inclusive vista para Paris e tudo mais. Ele se encastelou, esse Magnus. E o Magnus, então, o Lestat nessa época, ele tem a época da segunda transformação, certo? Que é, ele libera todos os, sabe, do organismo dele, né? Enfim. E o Lestat percebe que ele não tem nojo, né? Não tem mais aquele nojo humano. Nem sente aquela coisa humana de nojo, essas coisas. De repente ele já passando perto dele, como eu posso dizer, ratos e criaturas, sabe, como baratas, esses bichos, ele também não sente nojo como um humano sente mais. É uma criatura passando, e as criaturas automaticamente não se aproximam dele mais, certo? Porque não é mais uma pessoa, ele é um ser sobrenatural agora. Ele já começa a sacar que existem certas mudanças, e ele também começa a perceber que ele tem uma ligação com essa criatura que transforma ele, e até uma certa dependência. Mas essa criatura fala para ele o seguinte: você é o meu herdeiro, eu escolhi você como o meu herdeiro, só que eu não vou viver mais. Aí o Lestat, como assim? Ele sente aquela dependência do cara, sabe? Ele fala assim como eu, Magnus fala, assim como eu aprendi a viver sozinho, a sobreviver sozinho, o meu herdeiro vai ter que aprender a viver sozinho e sobreviver sozinho, porque você é o meu herdeiro. Ele fala para o Lestat: o que eu vou te ensinar é o seguinte, eu vou falar agora, presta atenção. O sol te mata. Então, antes do sol nascer, você tem que estar escondido em algum lugar, debaixo da terra, ou num túmulo. De preferência um túmulo, ele fala. Ele diz: o fogo te mata. Então não se joga. Se você um dia quiser se deixar de existir, pode se jogar numa fogueira. Fora isso, nada mais te mata. Você não pode morrer. Ele fala pro Lestat. E tô cansado da minha existência. Ele fala outra coisa. Ele fala: tá vendo aquela pedra? Tem uma pedra bem grande na frente de uma parede de pedras também, só que essa pedra, digamos, ela foi colocada, certo? Uma pedra bem, digamos assim, é um bloco enorme de pedra. Ele vai falar pro Lestat: tira aquela pedra, aquele bloco de pedra. O Lestat: eu não posso tirar aquilo. Ele fala: não, você não é mais uma pessoa, você não é mais um humano. Mas o Lestat fala: mas precisa de mais de 10 pessoas para pegar aquele negócio. Pode ser, mas você não é mais humano, você com o meu sangue, com a minha força, você consegue. Vai lá e tira aquele bloco. Aí o Lestat vai, ele percebe que ele tem força para tirar aquele bloco. Ele tira o bloco e ele vê que tem como se fosse uma passagem, só que tem que passar agachado num bloco bem grande de pedra. Ele fala: quando você atravessar ali, vai ter uma outra câmara. Ali tem o meu sarcófago, que é teu, e tem um baú cheio de tesouro, que é teu, que é minha herança para você, porque você é o meu herdeiro. Ali você vai encontrar de tudo para você, não vai te faltar nada, meu herdeiro. Aí o Lestat começa a fazer ele tem uma atitude, mas não é necessariamente de medo. Mas o Magnus interpreta como se fosse medo. Ele fala: não, eu não escolhi um herdeiro covarde.
Se você for covarde e tiver medo, eu vou te matar e vou escolher outra pessoa. Aí o Lestat, eu não tô com medo. É que eu não quero ficar sozinho. Aí o Magnus fala: filho egoísta. Filho egoísta. Você tem tudo o que precisa aqui, filho. Aí o Lestat também pede pro Mario outra hora, né? Desculpa, o Magnus outra hora. Não faz isso. Ele fala: filho egoísta. Eu vou, filho. Agora você tá sozinho. Aí ele liga, então ele pega um monte de madeira e coloca no centro da câmera. Essa câmera toda de pedra, certo? Não tem móveis ali. Ele coloca no centro da câmera um monte de madeira. Madeiras enormes. Ele pega e coloca ali. Depois ele pega como se fosse uns pedacinhos de pau bem pequenininho. Vários assim. E ele faz fricção com a mão numa velocidade assim que o Lestat não acha que é possível. Certo? Que pega fogo. E fricciona os pedaços de pau ali muito rápido. Uma velocidade que um humano não conseguiria fazer. Que faísca, sabe? Não é que pega faísca. Essa faísca pega fogo na madeira. E começa um incêndio ali. Não incêndio, mas pega fogo na madeira ali. Quando já está um fogo bem... Já está pegando um fogo mesmo. O Magnus fala: agora eu vou, você está sozinho. Ele falou: agora eu tenho um último pedido para você, filho. O Lestat, o que? É o seguinte: quando eu acabar de queimar aqui, você vai pegar a minha cinza e espalhar no vento. Você vai pegar a minha cinza e até aquela janela ali, ó, até aquela parte ali, e você vai espalhar toda a minha cinza no vento. Porque se você não fizer isso, filho, eu vou voltar. Porque eu não vou morrer. Então você vai espalhar minha cinza no vento, porque eu sou muito forte. Eu não sou um vampiro qualquer. E como eu sou muito forte, eu vou voltar. E se eu voltar, eu vou te matar. Porque eu sou forte e você não tem força comigo. E eu te mato. E aí eu escolho outro herdeiro. Você vai deixar no estado deplorável, mas eu vou escolher outro herdeiro. Ele: não, eu vou fazer isso. Faça bem feito, tá? Aí Magnus ele vai até um canto, de um canto lá da sala, da câmara, e dá um pulo pro meio da fogueira. E começa a se queimar, e se queimando ele racha da risada. O Lestat fica olhando horrorizado aquela cena. Ele rindo, e ri até parar de existir ali. Quando ele para de existir, cai ali no chão. Aí os restos tudo queimado ali. Aí quando o fogo acaba de, sabe, pegar fogo, e o fogo apaga depois de bastante tempo. Depois de bastante tempo o Lestat vai e pega tudo que ele acha que sabe, que são os restos do Magnus, certo? Ele pega tudo que ele acha que é o resto do Magnus ali, junta como se fosse, sabe, no monte ali, na mão dele. Ele vai até o vento, ele se despede do Magnus e joga, sabe, no vento, e o vento leva, sabe? Então as cinzas vão embora no vento. As cinzas vão embora no vento. Aí ele se sente sozinho. O amanhecer está chegando, ele sente, né? Então ele vai, ele abre essa sabe assim, ele abre essa pedra, sabe? Ele tira essa pedra bem grande que tá no caminho. Daí ele entra então entra agachado pelo esse pedaço desse pedaço de... É como se fosse até uma pequena caverna que ele vai passar, porque a parede é muito espessa e ela é muito grande até o outro lado. Então ele vai andando agachado até passa por um trecho de bastante escuridão que ele não vê nada, até ele chegar do outro lado. Quando ele chega do outro lado, a câmera ela é assim. Ela não é tão grande, mas ela, digamos assim, ela tem também uma espécie de... Ela tem uma fogueira no meio. Ela tem como se fosse uma abóbada meio aberta relacionado o teto dela é como se fosse uma abóbada, mas é aberto, certo? Mas ela tem cantos assim que não vai pegar o sol, digamos, diretamente. Então num dos cantos ele vê que tem um sarcófago que tem inclusive o rosto do Magnus e feita pro Magnus, com uma espada desenhada, não desenhada, mas feita, né? Feita na rocha, né? De rocha, mas um sarcófago de rocha. Com espada, tal, alguns trechos estavam quebrados. Ele pega, ele abre, também precisaria de vários homens para abrir e ferramentas. Mas ele pensa: eu vou conseguir abrir sozinho. Ele consegue abrir sozinho aquela sarcófago. Ele de início não quer imaginar dormindo ali, mas ele sabe que vai ter que dormir ali. E depois ele começa a pesquisar, dar mais uma volta ali. Depois ele descobre um baú um pouco mais distante. E quando ele abre o baú bem grande de madeira, e quando ele abre esse baú, ele vê moedas de ouro, moedas de prata, moedas de ouro de vários reinos, da França, da Itália,
sabe, de reinos distantes, da Arábia, enfim. Diamantes, esmeralda, rubis, roupas feitas em ouro, espadas, sabres de ouro, feitos de ouro e aço. Uma riqueza assim inimaginável. Sapatos feitos com detalhes de ouro. Nisso até ele se veste, né, dessa maneira. Ele pega as roupas de ouro lá, camisetas com detalhes de ouro, calças com detalhes de ouro, sapatos com detalhes de ouro. Ele se veste de maneira bem... Ele pega um sabre, né, ele vai depois sempre usar esse sabre, sabe, de incrustado de ouro, com de aço. Tem, né, então tem capas, né, então, mas ele sempre vai usar ainda assim a capa de lobo dele. E aí depois ele vai, tá chegando ao amanhecer, ele se prepara lá, ele vai pro sarcófago e vai passar a primeira noite dele ali. Lestat, quando ele acorda na outra noite, assim, uma coisa que eu vou falar aqui já, uma coisa que o Lestat, ele descobre desde cedo isso. E assim, isso fala numa entrevista com o vampiro. Eu vou falar o que é. O Lestat, ele é o que se chama de um madrugador. Madrugador, assim, ele levanta muito mais cedo que os outros vampiros. Isso automaticamente é uma grande vantagem que ele descobre ao longo da vida dele. Porque ele levanta ainda quando o sol está se pondo. Então, assim, lógico, o sol não está mais no horizonte, certo? O sol já, digamos assim, ele já se pôs, digamos assim, mas ainda existe luz. E os vampiros não levantam nesse horário. Os vampiros da Anne Rice, que ela criou lá no universo dela, só levantam de noite. Mas o Lestat, ele se levanta ainda quando, assim, o sol não está mais no horizonte, mas ainda existe dia. Então automaticamente ele pode sair, porque a claridade do dia não é o que mata ele. O que mata ele é o sol, certo? Então ele pode andar. Também ele consegue ficar acordado até mais tarde. Digamos assim, os vampiros precisam ir dormir, digamos assim, e se esconder nos covis deles quando... antes do dia clarear. O Lestat, ele consegue ficar de pé ainda até o sol tá aparecendo. Assim, não é que outros vampiros não conseguem, mas realmente eles já estão cansados, eles precisam dormir. O Lestat, ele consegue, ele tem energia para isso. Ele vai estar chegando na exaustão até o momento que o sol, só na hora que o sol realmente, digamos assim, ele está chegando na exaustão, assim, quando ele consegue ficar acordado, ele está chegando na exaustão de precisar se esconder no covil na hora que o sol tá realmente, na hora que o sol tá nascendo, na hora que o sol realmente vai aparecer. Então ele consegue tanto ficar, ele consegue acordar mais cedo e dormir mais tarde. Isso é uma puta vantagem. Já no livro Entrevista com o Vampiro, ele comenta que o Louis comenta, né? O Louis comenta que ele sempre levanta mais cedo, talvez pelo medo dele e da Cláudia, ou por desconfiar de algo, ou por não confiar totalmente, o que não é o que é contado nesse livro. Então o Lestat, já nessa primeira noite que ele vai dormir, ele acorda, ele já se levanta quando o sol tá se pondo. Então, tipo, ele tá assim, o sol já se pôs, mas ainda existe dia, existe a claridade do dia ainda. Então ele ainda está vendo a claridade do dia. Ele levanta nesse horário. Aí no que ele levanta, ele está para sair, ele lê a mente, né? Assim, vou deixar bem claro, o Lestat não é um telepata, certo? E os vampiros não são telepatas. Ele não é que ele lê a mente, ele ouve o seu pensamento, o pensamento da pessoa, o pensamento alto da pessoa. Assim, ele não vai conseguir ouvir os recônditos da mente de uma pessoa. Ele vai ouvir aquele pensamento que tá, assim, a pessoa tá falando alto na mente dela. Tá pensando e falando. Certo? É lógico, um vampiro que tem esse dom, certo? E nesse vampiro Lestat praticamente quase todos têm esse dom, com exceção do Louis. Eles podem transmitir pensamento, eles podem transmitir mensagens, eles podem transmitir uma imagem um para o outro, eles podem ver o que um vampiro está falando para o outro. É lógico que isso pode ser enganado, ele descobre isso com o tempo. Um vampiro está lendo a mente dele, ele consegue projetar outras imagens, e o vampiro não consegue saber o que ele está, por exemplo, assim, está tentando tirar uma informação de alguma lembrança. A única coisa, o que ele tem que fazer? Projetar várias imagens naquela tentativa de extrair alguma coisa na lembrança.
Então o que acontece? O vampiro tá tentando extrair a imagem e não consegue. Lembrando que não consegue, porque vai ficar várias imagens na cabeça do outro vampiro. Ele não sabe o que é real, o que não é real. E ele aprende isso com o tempo também. Mas voltando aqui à história aqui. Então, ele lê a mente de uma pessoa, certo? Os pensamentos de uma pessoa se perguntando onde está o mestre. Já Lestat supõe que é Magnus e que Magnus está morto. E ele começa a perceber que essa pessoa é uma pessoa ruim, que é uma pessoa má, que essa cara é uma pessoa bandida. Ele entende que, então, que o servo do Magnus é uma má pessoa, certo? É um mau cara. Então ele sai nesse momento, que essa pessoa está esperando que seja o Magnus, e dá de cara com ele. E esse cara atacaria ele se ele não prestasse atenção, e ele vê que o Lestat é uma criatura, não é uma pessoa. E ele já identifica Lestat como uma pessoa, uma criatura como Magnus. Então ele assusta e vai para trás, porque ele ia atacar o Lestat. De repente ele vê que o Lestat não é uma pessoa comum, então ele pergunta: cadê o mestre? Aí o Lestat fala: o mestre se foi. Aí o cara: não, você tá mentindo. Ele: não tô mentindo, o mestre se foi. E aí o Lestat vê pela mente do cara que ele tá querendo fugir. E assim, ele é um homem de uns 50 anos, né? Um homem já calvo e tal. Mas o Lestat vai, agarra o cara e mata o cara ali. E se alimenta, ou seja, a primeira morte, alimentação, como eu contei no livro o período do ritual que eles fazem para se transformar. Então, aí ele passa por esse processo aí, né, ele finaliza o processo dele, ele se alimenta. Então aí ele já é um vampiro. E aí ele sai da casa, né, com aquelas roupas que eu falei para vocês aí do baú, todo arrumado, todo chique, né, com roupas de ouro, bordados de ouro, com calças bordadas de ouro, com botas de pretextos de ouro, um sabre com aço e ouro e tal. Ele sai e ele vê como se fosse uma espécie de um local que tem vários cavalos. Não é um aras, entende? É como se fosse assim, um local onde, digamos, tem madeira, onde tem poucos cavalos ali. Ele entende que é o que o Magnus mantém ali, como se fosse um estábulo. E ele vê que tem um rapazinho, e ele entende que esse rapaz pouco se importava com esse cara, tipo, não pensa nesse cara que ele morreu, que ele matou, digamos assim, né? Ele não tem nenhuma afeição por esse cara, que só chega lá e dá ordem. Ele tá lá só pra receber ordem, e ele não é um cara que só quer dormir, viver a vida dele, comer. Então Lestat não vê ele com ameaça, porque ele já vê a mente do cara. Então ele fala pro rapaz: olha, eu sou o novo mestre aqui, dando a entender que ele comprou aquele local e tal, né? Mas você, o único que você vai fazer pra mim é selar o cavalo à noite que eu vou sair. Mas você não precisa fazer isso agora, eu mesmo selo o meu cavalo, e você pode ficar por aí. Ele sela um cavalo pra ele e sai pra andar na noite, pra descobrir o que ele pode, o que ele não pode fazer. E ele vai descobrindo, ele vai andando ali, cavalo, ele vai vendo as coisas com o novo olhar que ele consegue ter. Aí ele para numa, como eu posso dizer, ele passa em frente a um cemitério. Ele está passando por um cemitério e ele descobre uma coisa que ele vai chamar de a presença. Ele vai chamar disso de a presença, porque ele não sabe se é físico ou se é no nível espiritual. Ele sente algo, digamos assim, que lê a mente dele, e ele tenta ler a mente dessa ser. E esse ser fecha a mente, e é muito rápido. Sente essa presença se aproximar, e ele fala, ele desafia sempre, ele tira o sabre e fala: vem me enfrentar, vem me enfrentar. Só que a presença sempre sai de perto dele. Uma coisa que ele entende é que ele é muito mais forte fisicamente, ou muito mais forte do que a presença. Então a presença, o que ele chama de presença, em nenhum momento intimida ele. Ele não se sente intimidado pela presença. E ele vai cruzar com ela várias vezes ali, nesse momento que ele está descobrindo e se conhecendo. Então ele, uma noite, isso aí acontece vários fatores em várias noites. Numa noite ele também vai para uma igreja, que ele quer saber se ele pode andar numa igreja, se ele não pode, porque assim como o Magnus, ele também tem que descobrir tudo sozinho. Ninguém ensinou ele, ninguém ensinou nada para ele. Ele vai para uma igreja, não numa igreja em Paris, ok? Numa igreja nos arredores ali, numa espécie de uma província ali, numa cidadezinha. Ele vê que a igreja fica lá mais para fora da cidade. Aí, tipo assim, ele entra na igreja de noite, não tem ninguém ali.
A igreja fica mais um pouco distante da cidadezinha, da província. Aí ele entra, então ele mexe lá no altar da igreja, não que ele está tentando desrespeitar, ele está querendo ver o que pode e não pode acontecer, ele está testando os limites dele, o que ele pode fazer. No livro Entrevista com o Vampiro, Louis só vai tentar fazer essas coisas lá na frente no livro. Lestat, tipo assim, Louis ele vive muita coisa para começar a aprender isso. O Lestat já no começo da vida dele, ele já tenta aprender. Então ele sozinho fez a coisa certa, o que o Louis, que tinha ele, foi fazer isso lá na frente. Então ele está tentando se conhecer, o que pode fazer. Ele está querendo saber, existem lugares que eu não posso ir? O que eu posso ou não posso fazer? Qual é o meu limite? Ele chega no que se chama de água benta, ele quer ver se pode, então tem uma água benta ali. Ele põe a mão para ele saber se ele é queimado, se ele não é queimado, nada acontece. Ele chega perto da cruz e mexe, então ele pode tocar na cruz, certo? Então ele está querendo saber o que pode, porque ele entende que é uma criatura das trevas. Ele não sabe o que é vampiro, porque a ideia de vampiro não chegou para ele no século XVIII. Mas ele sabe que ele é uma criatura das trevas, que dorme em sarcófago, ligado a túmulo. Então ele entende que não é da luz, ele não pode ficar ligado ao sol. Ele precisa se alimentar de sangue humano, então ele sabe que não é do bem. É que ele quer saber, por exemplo, esses lugares são dados como sagrado. Então, eu posso atravessar? Posso, não posso? Tá, posso. Entrou, mexeu, tá, saiu. No que ele saiu, ele sentiu a presença. E a presença insulta ele, chama ele de herege, chama ele de pária. Fala pra ele que você cruza lugares sagrados, você não pode entrar aí. Na mente dele, tá? Não vozes, fala na mente dele. Ele desafia, vem cá, me enfrenta. Me enfrenta, ele tira o sabre, saca o sabre, vem, me enfrenta. Aí a presença foge. Nessa noite também está entrando em Paris um bandido tenta assaltar ele e se delicia com isso, porque toda vítima que vai tentar lutar contra o Lestat, ele acha delicioso. Uma coisa também que é comentado nesse livro, e que você estranha muito pelo que é retratado no Entrevista com o Vampiro, é que no Entrevista com o Vampiro relata o Lestat como um, digamos assim, vilão. O Louis é o bem e o Lestat é o mal. E não é assim não é como o Lestat se vê, porque nesse livro é o vampiro Lestat, é a visão dele. Então o Lestat não se vê como vilão. Também o Lestat, como ele lê a mente da pessoa, não como telepata, mas ele lê o pensamento da pessoa, ele sabe quem é boa pessoa, quem não é. Então o Lestat deixa bem claro desde o início do livro, assim, quando ele é transformado, ele só mata os bandidos, ele não mata uma boa pessoa. Não é como é retratado no Entrevista com o Vampiro, mas aí você vai chegar lá na frente certos detalhes que é apresentado no Entrevista com o Vampiro, que vai ser falado dele. Então, ele se delicia, todo bandido tenta, né, matar ele, saca uma faca, ele se delicia com isso e mata o cara. Então ele vai descobrindo, né, vai se descobrindo. Outra noite, ele anda lá na torre. Então ele descobre uma outra câmara, descendo daquela câmara que ele dorme, tem uma escada que desce para uma outra câmara mais para baixo, que também é tão grande quanto aquele que tem o sarcófago do Magnus. E ele descobre 3 sarcófagos, um sarcófago de uma mulher e 2 sarcófagos de homem, também de pedras bem grandes. Então 2 sarcófagos de homens e um sarcófago de uma mulher, feitos para mulher, só que estão vazios, certo? Lestat é o único vampiro que mora ali. Então ele já desconfia que existem outros, porque ele vê outro sarcófago de outros seres. Porque ele se pergunta, só existe eu e Magnus? Será então que Magnus foi o último de uma geração que existiu? Ele viu Magnus transformando ele, eu posso transformar outros que nem eu. Que ele se pergunta. A presença até aí, para ele, a presença ele é uma criatura, ou um ser, ou ele não sabe o que ele é. O que é? Queria não, o que é? Porque ele não viu. Ele sabe que a presença emite pensamentos e vê os pensamentos dele, mas ele não sabe o que é a presença. E a presença é muito rápida. Então toda vez que ele tenta se aproximar, a presença foge. Então aí tá nessa câmera, aí ele começa a supor, tem outros, então não sei se existiu ou se existe outros como eu, mas tá tudo bem. Aí ele desce, então nessa câmera desce para uma escada que vai até uma espécie de... ele descobre uma espécie de porão que é fechado numa porta. Ele abre essa porta, e quando ele abre essa porta, nesse porão tem vários corpos em decomposição, putrefação ali, todos eles parecendo com o Lestat. Assim, não é que o Magnus estava atrás do Lestat.
O Magnus estava atrás de um herdeiro. E o Magnus queria um herdeiro de loiro de olhos azuis. Então todos os rapazes eram loiro de olhos azuis. E só que o Magnus queria também um valente. E o que acontece? Nenhum desses rapazes, já em decomposição e putrefação, era um caçador de lobos. E o Lestat era um caçador de lobos. Era um cara extremamente valente. Por isso que o Magnus escolheu o Lestat. Mas o Lestat entendeu que se ele não fosse um caçador de lobos, ou se ele tivesse vacilado, ou tido um pouquinho mais de medo, Magnus teria matado ele e procurado outro herdeiro. Isso deixa o Lestat um pouco horrorizado. Aí Lestat, com o tempo também, o que ele faz? Ele quer transformar essa riqueza física dele, que é ouro, pedras preciosas, em uma riqueza assim, que ele pode usar em imóveis e transformar ele em imóveis e dinheiro em banco. Então o que ele faz? Ele arranja um agente. No livro fala o nome do agente da França, certo? Ele sempre trata com o cara à noite. Pelo fato do Lestat ter sempre muito dinheiro, o cara se permite, que ele acha que o Lestat é um excêntrico. E o Lestat nunca conta realmente quem ele é. Então o Lestat, ele é Lestat Liancourt, mas nesse momento ele se apresenta como o Lestat